aí, galera histórica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Passos, sou professor de História e hoje é o dia da nossa independência ou morte, 7 de setembro, proclamada pelo nosso imperador Dom Pedro I. E hoje vamos falar dele. Então, roda a vinheta que a gente já vai conversar. Então, pessoal, eu começo esse vídeo já falando para vocês que eu vou explicar tudo sobre a independência, as questões anteriores, porque independência todo mundo aprende na escola, independência ou morte, nos livros escolares, as pessoas já sabem o que aconteceu ali na independência, mas não sabem como aconteceu a independência. E hoje eu irei explicar para todos vocês essa história que pertence a nós, é um sentimento de nacionalidade nosso que nós devemos ter. Gente, eu vou dar um resuminho. Lembra que Dom João VI veio para o Brasil em 1808 e o Brasil parou de ser uma colônia e se transformou em uma nação, parou de ser uma colônia explorada e virou uma nação com autonomia, com um governo central que era o rei. Dom João VI promulgou que o Brasil virou Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, houve lá em Portugal as pessoas que se reuniram para expulsar os franceses que vieram destronar Dom João VI a mando de Napoleão Bonaparte, e eles esperavam que com isso o Dom João VI voltaria. E isso aconteceu em 1815, 1816. Eles ficaram esperando, expulsamos os franceses, agora não tem motivo da corte estar no Brasil. Só que Dom João VI não voltou, gente. E o povo português se sentiu traído, porque não tinha um governo, Portugal estava destruído economicamente, estava na miséria, e a corte transformou o Brasil, que era a maior colônia de Portugal, em um reino autônomo. Então eles começaram a se sentir colonizados e o Brasil virou uma metrópole. Até que houve uma revolução nos portos, onde liberais tomaram o governo e tiraram o poder absoluto de Dom João VI, que tecnicamente governava o Brasil e Portugal. E em 1821, Dom João VI vai para Portugal por causa das cortes portuguesas. Mandaram toda a corte voltar para Portugal. Só voltou Dom João VI. Também graças a nossa dona Leopoldina, que vendo que Dom João VI estava com ideias de mandar Dom Pedro I, ela grávida, ela começa a fazer joguinhos, falando que se o Dom Pedro fosse, ela não aguentaria, que esperasse o bebê dela nascer para depois o Dom Pedro ir a Portugal. Aconteceu que essas cortes portuguesas apertaram mais, falando que precisava que a corte viesse imediatamente, senão ia mandar as tropas para cá trazer. E aí Dom João VI, junto com Carlota Joaquina, vai. Dom João VI amava o Brasil. A Carlota Joaquina, meio com intriga, quando ela entra dentro do navio, ela chacoalha os pés, falando assim: graças a Deus que a última terra do Brasil saiu dos meus pés e agora volto para minha querida Portugal. Chegando lá, gente, em 1821, Dom João VI se tornou um refém. Ele não mandava mais em nada. As cortes promulgavam as leis e ele meio que tinha que aceitar, por causa que ele não tinha mais autonomia. Então, o que aconteceu? Essas cortes queriam que se extinguisse o reino de Portugal, Brasil e Algarves, fazendo o Brasil parar de ser um país, uma nação autônoma, e voltar
a ser mandado por Portugal, voltar a ser uma colônia. Outra coisa que as cortes queriam era que Dom Pedro, junto com a Leopoldina e todos os herdeiros, voltasse a Portugal e Dom Pedro completaria os seus estudos lá. E uma outra coisa que foi a maior afronta, acredito, para a nação, é acabar com os tribunais. Então, os desembargadores, juízes, estavam praticamente todos desempregados a partir dessas ordens da corte. Então, desagradou muita gente isso, porque agora todos os processos criminais não iriam ser mais julgados aqui, seriam julgados em Portugal por pessoas que não faziam ideia o que tinha acontecido e das leis que tinham sido promulgadas aqui na nação. Então foi uma afronta a todos os brasileiros da época. E várias províncias, gente, como São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Bahia, se revoltaram, porque tinham portugueses que não aceitavam o Dom Pedro como príncipe regente. José Bonifácio chama essas pessoas de filhos que não são da terra, pessoas que não entendem a dimensão da nossa nação. As principais províncias que estavam realmente contra o governo de Dom Pedro I era São Paulo e Minas Gerais. Então, José Bonifácio, um conselheiro nato do Dom Pedro I e um dos principais pilares da nossa independência, aconselhou o Dom Pedro a ir a essas províncias e se tornar um símbolo nacional. Ele disse que se ele visitasse, as pessoas iam começar a se identificar com ele, ver que o possível imperador do Brasil estava ali, presente em carne e em osso, se tornando um símbolo para todas as pessoas e acalmando o facho dos portugueses. Então, Dom Pedro decide ir até São Paulo. E por que ele decidiu ir exatamente para a província de São Paulo? Porque lá estava um choque entre os políticos e houve a Bernada de Francisco Inácio, que é uma história muito famosa. Bernada de Francisco Inácio, ele era português a favor das cortes, e Martim Francisco de Andrada e Silva, que era irmão do José Bonifácio, ele era a favor da nação. Esse conflito fez o Bernada expulsar o Martim Francisco da Assembleia, mandou prendê-lo e mandar para o Rio de Janeiro. E antes do Dom Pedro iniciar sua viagem, ele recebe o Martim Francisco, ele manda soltar e faz ele virar ministro da Fazenda. Ele controlaria a economia do país. Então já tínhamos o José Bonifácio como praticamente vice-governador da nação. E aí agora teríamos o irmão dele como o nosso ministro da economia, o ministro da Fazenda da nação, o Martim Francisco de Andrada e Silva. Depois de ter feito o irmão de José Bonifácio ministro da Fazenda, ele se reúne com José Bonifácio e a Leopoldina, sua esposa, e eles têm uma conversa do que ele teria que fazer nessa viagem para São Paulo. José Bonifácio aconselha: visite toda essa província, vá até o pátio do colégio, que era o palácio governamental, dissolva todos aqueles políticos que estão ali e faça novas eleições. Ele já tinha, Dom Pedro, mandado dissolver aqueles políticos que estavam ali. Só que nenhum deles resolveram acatar as ordens. Então, ele mesmo iria fazer as ordens serem acatadas, indo fisicamente, carne e osso, na frente de todas aquelas pessoas. E aí ele decide quem vai com ele nessa viagem. Vai 2 camareiros, um secretário, o Francisco Castro de Canto e Melo
que era o irmão da Marquesa de Santos, mas ele não conhecia a Marquesa de Santos ainda, pessoal. Ele conheceu nessa viagem. E o Chalaça, o amigo de bar dele, o amigo de festa dele, que depois vira secretário dele quando ele vira imperador. E aí ele sai do Palácio de São Cristóvão, gente, vai para a Fazenda de Santa Cruz, que era da família real, e de lá ele começa a viagem indo até São Paulo. Ele gostava de andar a cavalo, então tipo, ele era um corredor nato, ninguém conseguia alcançar ele, disputava até corrida de cavalo Dom Pedro I. E aí ele vai para Paraty, Bananal, Areias, Silveiras, Guaratietá e Aparecida. E aí ele para ali na Aparecida do Norte, na antiga igreja que ainda existe lá, e lá ele faz uma promessa para Nossa Senhora. Ele queria que tudo se resolvesse calmamente, que não saísse mortes, que não houvesse conflitos, guerras nessa ida dele a São Paulo. Fazendo essa promessa, ele pega o cavalo e aí ele sai correndo até chegar a São Paulo. E aí ele chega a São Paulo, dia 24 de agosto, ele chega no bairro da Penha, gente, aqui na zona leste de São Paulo. E ele, hospedado na atual rua Dr. João Ribeiro, número 80, no bairro da Penha, ele manda o Chalaça e o Francisco de Castro Canto e Melo para ir até o centro, ver se estava tudo pacífico, como estava o espírito das pessoas lá. Eles vão e voltam e traz a notícia que as pessoas estão a favor a Dom Pedro I. E aí, com essa notícia, ele pega o seu cavalo e vai até o centro de São Paulo. E lá ele dissolve todos os políticos que estavam ali e faz ter novas eleições. Tendo tudo calmo na província de São Paulo, ele, dia 5 de setembro, ele vai até Santos, gente, para ver como estavam as coisas lá, como estava o porto, como estavam as fortalezas, como estava a casa de pólvora. E é interessante, gente, que naquela semana, a semana da independência, o Dom Pedro I ele estava com um desarranjo intestinal, ele estava passando muito mal, como os próprios cronistas que estavam ali com ele relataram. Ele estava andando e quebrando as pernas, atendendo aos chamados da natureza durante a sua viagem. Então ele estava branco, ele parou 12 vezes no meio do caminho, porque ele estava passando mal demais. Vendo que estava tudo certo em Santos, ele dispara novamente e ele chega no Planalto, próximo do rio Ipiranga. Ele foi o primeiro a chegar porque ele gostava de sempre ser o primeiro, o cavalo, mostrar que ele era muito forte, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sempre chegava primeiro, todos aqueles que estavam acompanhando ele. E aí ele chegou lá e pediu para a tropa ir na frente, que ele precisava ir no matinho se esvaziar. E aí eu expliquei essa situação, mas agora eu vou explicar fora de Dom Pedro I o que estava acontecendo. O José Bonifácio mandou 2 correios. O mais lembrado é o Paulo Bregaro, que era o correio oficial, o correio real. E José Bonifácio deu 3 cartas para ele dar para Dom Pedro I. E ainda ele fala: acelera, porque se você não entregar essas cartas no tempo correto, você nunca mais será correio. Veja o que você faz. E aí ele sai correndo, o Paulo Bregaro, e dentro dessas cartas, uma carta que era o Brigue Três Corações. O que era isso? Era resoluções que a corte portuguesa estava fazendo lá em Portugal. Alguns portugueses que não eram a favor o que a corte estava fazendo, o que estava planejando, mandou para o José Bonifácio, porque ele era muito influente. O José Bonifácio ajudou o Dom João VI várias vezes. Ele estudou na Universidade de Coimbra, era formado em filosofia, direito, matemática, mineralogia.
tinha vários artigos, então ele era muito conceituado e muitos políticos conheciam ele lá. Então mandaram para ele as resoluções. E nessa carta, gente, tinha as maiores ofensas ao Dom Pedro I, chamando ele de infeliz, de moleque, rapazinho brasileiro, que era uma ofensa que os portugueses chamavam. E falando que se ele não fosse por bem, eles ensinariam ao moleque quem realmente mandava e puxaria ele pelas orelhas. Existiam duas outras cartas, que era da Leopoldina e do José Bonifácio. No dia 2 de setembro, gente, a Leopoldina, sabendo o que estava ocorrendo, ela organiza um conselho de estado, porque quando Dom Pedro I vai até São Paulo, ele larga o palácio e alguém precisava estar no comando do país. Quem estava no comando do país era Leopoldina. Ela é a primeira chefe de estado oficializada. Lógico que teve a Blitz de Albuquerque, que era a capitania hereditária, mas oficial mesmo, promulgada pelo Dom Pedro I, ela virar princesa regente na falta dele, foi a Leopoldina. E lá ela reúne, junto com José Bonifácio, várias pessoas. A maçonaria estava presente, para você ver como ela era muito inteligente, muito sagaz. Ela se reúne e lá eles fazem o documento da independência e ela aconselha ao Dom Pedro I a fazer a independência, que tudo estava pronto. O Paulo Bregaro, levando essas cartas, junto com a do José Bonifácio, que estava relatando que ele foi condenado pelas cortes portuguesas a ser preso para sempre, uma prisão perpétua. Na velocidade, ele chega até Dom Pedro I. Pocotó, 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 pocotó. Caramba, quase morri. Vossa Majestade, fui encarregado por Bonifácio de entregar esses papéis até Vossa Majestade. Horas, finalmente o meu traseiro terá descanso daquelas folhas de marmeleiro. Esse sim é um papel digno das nádegas de um príncipe real. Pelo amor de Deus, não faça isso! Ali tem cartas de sua esposa e de José Bonifácio. Não faça isso, pelo amor da nossa nação! O martírio continua das folhas de urtiga e a minha traseira. Eu não aguento mais essas folhas das minhas nádegas. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no paço há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata. Ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho do Estado aconselha-vos para ficar. Meu coração de mulher e esposa prevê desgraça se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o que têm sofrido nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Chamberlain vos contará tudo o que sucede em Lisboa. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio que conheceu todas as cortes da Europa, que além de vosso ministro fiel, é o maior de vossos amigos.
Ouvi o conselho de vosso ministro, se não quiserdes ouvir o de vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois terei o apoio do Brasil inteiro. E contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão nada podem fazer. Leopoldina. Senhor, as cortes ordenaram a minha prisão por obediência a Vossa Alteza. E no seu ódio imenso de perseguição, atingiram também aquele que preza em o servir com lealdade e a dedicação do mais fiel amigo e súdito. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. A revolução já está preparada para o dia de sua partida. Se parte, temos a revolução no Brasil contra Portugal. E Portugal atualmente não tem recursos para subjugar um levante que é preparado ocultamente, para não dizer quase visivelmente. Se fica, tem Vossa Alteza contra si o povo de Portugal, a vingança das cortes, e direi até a deserdação, que dizem já estar combinada. Ministro fiel, que arrisquei tudo por minha pátria e pelo meu príncipe, servo obedientíssimo do senhor Dom João VI, que as cortes têm na sua detestável coação, eu, como ministro, aconselho a Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz, separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que sua esposa deseja a sua felicidade. E ela lhe diz, em carta que com esta será entregue, que Vossa Alteza deve ficar e fazer a felicidade do povo brasileiro, que o deseja como seu soberano, sem ligações e obediências às despóticas cortes portuguesas que querem a escravidão do Brasil e a humilhação do seu adorado príncipe regente. Fique, é o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. E se não ficar, correrão rios de sangue nesta grande e nobre terra, tão querida do seu real pai, que já não governa em Portugal pela opressão das cortes. Nesta terra que tanto estima a Vossa Alteza e a quem tanto Vossa Alteza estima. Arrancando a braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal. Ora, ora! Já não bastava as minhas nádegas estarem assadas de folhas de urtiga, ainda tenho que aguentar tamanha afronta das cortes portuguesas. Me chamam de rapazinho e também me chamam de brasileiro. Ora, verão quanto vale um rapazinho? Padre, diga para todas as tropas que do governo português nada mais quero, e proclama o Brasil que está independente das cortes portuguesas. Amigos, os portugueses querem nos escravizar e também perseguem-nos. De hoje em diante, eu declaro a todos vocês que nada mais quero com as cortes portuguesas. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, eu declaro que o Brasil se torna um país livre. E eu juro por todos vocês e por todo o povo brasileiro que irei fazer a independência do Brasil. Tirem essas divisas, senhores. Nossa divisa agora é independência ou morte!
Essa cena, gente, ficou conhecida como o Grito do Ipiranga, que é localizado no Rio Ipiranga. Hoje é o Museu do Ipiranga, que atualmente está fechado, só abrirá em 2022, no nosso bicentenário da independência. Gente, se chama Grito porque diversas províncias da América Espanhola deram o nome de Grito para as cenas das independências desses países. Então houve Grito de Cuba, Grito da Bolívia, teve vários. Então não é necessariamente um grito que houve. O grito é um nome denominado para a independência de uma nação. Depois dessa cena, ele vai até o pátio do colégio, onde ele oficializa a independência do Brasil. Depois ele se encontra com José Bonifácio, e José Bonifácio redige uma carta para Portugal. E eles nem sabem como denominar o país, porque era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E aí ele assina como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve na carta. Só que não era mais esse Reino Unido, tinha separado. E aí depois eles colocam como Brasil. Engana-se vocês se acharam que o nosso grito da independência não houve guerras. Houve, gente, bastante guerras, porque Portugal não aceitou o Brasil se tornar um país independente. E a guerra foi travada ali na Bahia. Os baianos se seguraram os militares portugueses para não vir ao Rio de Janeiro, enquanto que o Dom Pedro e José Bonifácio e a Leopoldina recrutavam soldados, porque com a independência os militares portugueses não são mais os militares brasileiros. Tiveram que formar o exército do zero, gente. Então, personagens como Maria Quitéria, Maria Felipa, que lutaram junto com outras pessoas. Os escravos lutaram também, gente. Indígenas lutaram nessas guerras contra os portugueses para a independência do Brasil. Então, não foi pacífica. Eu vou fazer vídeos sobre essas guerras quando eu chegar no Brasil, gente. Eu tô fazendo esse vídeo porque é um dia comemorativo que merece ter um vídeo explicando o que aconteceu para ocasionar a independência do nosso país. Gente, então o vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu contei essa história, gente, para vocês terem esse sentimento de patriotismo, de vocês conhecerem a verdadeira história da nossa nação, que foi escondida pra gente na escola, não foi contado completamente. Então eu tô aqui para falar para vocês que sim, eu visto a camisa do Brasil, apesar de todas as coisas que acontecem aí, política fora, que eu não quero intrometer aqui no vídeo. Eu sim visto a camisa da nossa nação, eu ponho aqui esse boné para falar assim, eu sou brasileiro e tenho muito orgulho da nossa história e da nossa nação. Gente, se gostaram, curtam o vídeo, que vocês ajudam a divulgar, passar esse conhecimento para outras pessoas. Esse conhecimento que vocês adquirem aqui, com certeza vocês levarão para a eternidade. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, gente. Passa aqui no canal, ali nas playlists dos vídeos, tem uma live que eu fiz como historiadora. E ali eu falo dessas mulheres que eu acabei de comentar, que lutaram na Guerra da Independência. E também algumas mulheres do Brasil Colônia, que tá muito interessante, gente. Então, um grande abraço, fiquem em paz e se superem sempre, gente. Tamo junto, até logo e independência ou morte pra gente.